Alguns estudos mostram que a depressão é uma doença que atinge mais mulheres do que homens. É possível tratá-la, mas antes disso é necessário entendê-la. E é isso que vamos tentar fazer nesta primeira parte do programa. Para isso eu tenho comigo o Dr. Jorge Mota Pereira, psiquiatra. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por estar aqui connosco. Vamos então começar por perceber o que é a depressão, Sr. Doutor. Ora bem, a depressão é uma doença caracterizada por vários sintomas que, estando presentes, nós fazemos o diagnóstico de depressão. Não existe nenhum exame, não existe nenhum teste que dê para ver se o doente tem depressão. Não se pode tirar uma análise de sangue e ver se... As análises podem ser importantes para despistar causas orgânicas da depressão, mas, de uma forma geral, a depressão comum cursa com ou tristeza ou falta de prazer em fazer as coisas do dia a dia. O doente tem que ter estas duas coisas ou uma delas, juntamente com outros sintomas que, junto com estes critérios, darão o diagnóstico de depressão, nomeadamente dificuldade de concentração, as perdas de memória, as perdas de prazer naquilo que habitualmente dá prazer no dia-a-dia, dificuldade em conviver com as outras pessoas, uma irritabilidade fácil, uma ansiedade, alterações do sono com insónia ou com excesso de sono, alterações no apetite, com perda de apetite e também aumentos de apetite sem causa aparente, alterações da sexualidade a nível do desejo sexual, a nível da capacidade de desempenho da função sexual, as preocupações acerca daquilo que a pessoa é capaz de fazer no dia-a-dia, um excesso de preocupações sobre aquilo que vai fazer no dia-a-dia. Insegurança? Insegurança, o medo de que as coisas possam não correr bem, uma falta de confiança na própria pessoa. E, portanto, juntando todos estes sinais e sintomas, que às vezes não são fáceis e também não são perguntados, chegamos ao diagnóstico da depressão. Dizer que 70% das depressões são tratadas pelos médicos de família, teoricamente, não é? Sendo que em vários estudos com doentes com diagnóstico de depressão que passam pelos médicos de família, apenas 30% recebem este diagnóstico. Portanto, há aqui um grande trabalho para ser feito, para alertar principalmente os colegas de medicina geral e familiar, que vão ter dos papéis mais importantes no tratamento da depressão. Estar atentos, perguntar como é que o doente se tem sentido, como é que tem andado, como é que têm estado as ideias, tem ideias de desaparecer, de fazer alguma asneira, de fugir, são expressões... O suicídio também está normalmente ligado à Deve ser sempre perguntado. Quando suspeitamos da depressão, deve ser uma pergunta sempre a ter em conta. O senhor ou a senhora, não é fácil abordar este assunto, não é? Claro. Eu normalmente costumo deixar mais para o fim da entrevista, quando já há mais uma confiança com as pessoas, mas a certa altura perguntar como é que andam as ideias. Tem tido ideias de desaparecer, de morrer, pede a Deus para desaparecer. Há muitos doentes que dizem que sim, que pede a Deus para morrer, que já não anda cá a fazer nada, já não tem esperança nenhuma, já nada faz sentido. Aí, menos mal. Ora, quando a pessoa já diz que tem um plano para se suicidar, em que já fez várias tentativas de tomar comprimidos, de ter um plano estruturado para pôr termo à vida, aí alto lá e possivelmente vai ter que ser internado ou vamos ter que ter um trabalho diferente a nível de segurança para que não ocorra realmente nenhum desfecho mau. Dizer que é a doença que mais suicídios provoca em Portugal, mais de 1.200 o ano passado, maioritariamente todos eles decorrentes de estados depressivos, não é? E, portanto, temos que estar alerta e sabendo que a tendência é para aumentar, não é? Mas quando é que se deve procurar ajuda? Quando se sentem estes sintomas, deve-se procurar quem, doutor? Deve-se procurar, primeiramente, o médico de família. A família tem um papel muito importante. Então, um estigma associado aos psiquiatras,
quem vai ao psiquiatra é maluquinho ou é só para casos... Não é todo assim, que não é todo assim, não é? A depressão é uma doença que pode afetar todos nós, que já afetou certamente amigos nossos, familiares nossos e que, felizmente, tem tratamento e há estratégias terapêuticas que podem ajudar a pôr a pessoa boa, a pôr a pessoa como era, a ter esperança no futuro, a ter energia novamente para se levantar. Pronto, a família tem um papel importante nessa primeira vinda ao psiquiatra. Portanto, dizer, olha que não estás bem, olha que estás diferente, podes estar a precisar de algum tipo de ajuda. E pronto, esse primeiro contacto pode ser, de facto, muito, muito importante. E depois, o médico de família consegue tratar 30% a 50% dos casos, provavelmente. Então, quando é que se recorre a um psicólogo ou a um psiquiatra? Ora bem, a partir do momento que, por exemplo, o médico de família com um antidepressivo em que o doente não melhora ou em que melhora pouco, em que troca para um outro antidepressivo, em que passado um mês o doente não melhora ou melhora muito pouco, se calhar não vale a pena estar ali com mais tentativas e deve enviar logo ao psiquiatra. Porquê? Porque nós sabemos que quanto mais tempo a depressão demorar a ficar bem e quanto mais tempo a pessoa demorar a estar novamente ativa, pior é o prognóstico. E temos que saber que a depressão é a doença que mais despesa dá ao Estado neste momento, com números de milhares de milhões de euros. E eu acho que muitos desses casos estão relacionados com as depressões que não são realmente bem tratadas, em que o doente fica um bocadinho melhor, mas não atinge a chamada remissão clínica. Ou seja, dá-se um antidepressivo, o doente melhora, está a dormir melhor, por exemplo, mas não se trabalha para atingir a remissão do doente depressivo, ou seja, ficar como era antigamente e ficar com a qualidade de vida que tinha antigamente. E nós sabemos que só o doente com remissão clínica, estando, digamos assim, em termos leigos, curado, é que vai ter uma qualidade de vida semelhante à população normal. Se não conseguirmos isso, o que é que vai acontecer? O doente vai produzir pouco no local de trabalho, o doente vai faltar mais, o doente vai ter baixa médica, o doente vai, a certa altura, ter que ser reformado por invalidez, quando, se calhar, o que está mal é a falta de tratamento adequado desde o início. E também saber que 50% dos doentes que são medicados, ao fim de 3, 4, 5 meses, já não estão a fazer nada daquilo que o médico disse. Porquê é que isso acontece? Sentem-se melhor? Há uma baixa adesão ao tratamento. Porque, primeiro, se calhar não é dito aos doentes que a medicação demora algum tempo a fazer efeito. Se calhar não é dito aos doentes que nos primeiros dias ou nas primeiras semanas podem haver sintomas um bocadinho chatos, como enjoos, como tonturas, como dificuldade em tomar a medicação por efeitos laterais que aparecem, mas dizer que normalmente são efeitos passageiros. Também, o que eu tenho visto quando me chega à consulta, quando me chegam doentes, é que, por exemplo, uma coisa tão simples como não dizer ao doente o tempo que vai ter que tomar o antidepressivo faz com que muitos tomem uma caixa e pensem que é só aquela caixa, por exemplo. Não é coisas assim. Tão simples como esta, não é? E também ensinar as pessoas que é uma doença tendencionalmente crónica se não for tratada adequadamente. Apostar tudo no primeiro episódio depressivo, no segundo episódio depressivo, sendo que, a partir do terceiro episódio depressivo, se a pessoa teve estas recaídas todas, principalmente devido ao não tratamento adequado, a probabilidade de precisar de fármacos ad eternum é considerável. Portanto, temos todos que trabalhar bem. Isso tem alguma consequência, Sr. Doutor, quando se pensa que um doente vai ter que tomar antidepressivos durante os próximos anos da sua vida? O objetivo é que isso não aconteça. Tratar muito bem o primeiro episódio e o segundo episódio. Agora, temos que ser realistas. E lidamos com isto todos os dias. Há casos de doentes com depressões graves que já tiveram vários episódios que provavelmente nos próximos anos irão ter que ser medicados. Isto porque, infelizmente, os fármacos a cada dia estão a ser inovados e a esperança é que surja um fármaco que se toma uma vez e se fique curado, como um antibiótico, não é? E eu acho que vamos chegar a esse dia. Mas até lá temos que nos socorrer daquilo que temos à mão. E, portanto, e está provado que a toma adequada da medicação, durante o tempo que o médico entender necessário, diminui as recaídas. Claro. Mas também é muito comum os doentes dizerem ao doutor, eu quero andar bem, eu quero ter... Preferem tomar...
claro, porque é curioso que os doentes, tudo que tem a ver com fármacos psiquiátricos, há essa tendência de parar ou de tomar o mínimo de tempo possível. Então, o que é que eu tenho feito ultimamente? Os doentes vêm com vários fármacos para o colesterol, para os diabetes, para dislipidémias, para a hipertensão. E eu digo assim, muito bem, então o senhor quer reduzir a medicação. Então olha, vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui ao fármaco do colesterol, vamos cortar aqui ao fármaco da tensão arterial, vamos cortar aqui ao fármaco aqui dos triglicerídeos e já fica com menos 3, já é melhor para si. E as pessoas ficam assim admiradas e dizem, doutor, nem pensar, nesses não mexe. Portanto, é necessário encararmos a depressão como uma doença. Ou seja, eu acho que isto tem muito a ver com o trabalho dos médicos de família. Claro, portanto, que eles explicam muito bem que uma dislipidemia é crónica, que uma hipertensão é crónica, e as pessoas não mexem, não é? E um fármaco antidepressivo que pode não ser necessário tomar muito tempo, mas deve ser tomado pelo menos meio ano, as pessoas parece que não estão tão ensinadas e não estão tão informadas quanto a isso. Portanto, depois eu digo que estou a brincar e as pessoas percebem onde é que eu quero chegar e, portanto, já não lhes custa tanto considerar que realmente é uma doença séria. Esse é o único tratamento que se pode fazer contra a depressão? São através de fármacos antidepressivos? Não, nas depressões leves a moderadas, a psicoterapia tem resultados fantásticos. Em paralelo com a medicação? Pode não ser necessário. Não? Em casos leves a moderados, a psicoterapia pode ter resultados fantásticos sem qualquer tipo de fármaco. Nas depressões moderadas a graves, a psicoterapia associada com fármacos tem resultados bastante superiores a cada um deles individualmente. Nas depressões graves não vale a pena estar com coisas e, portanto, os fármacos têm um papel importantíssimo, não é? E quando eu digo grave, não quer dizer que o doente está com ideação suicida ou que está sempre a chorar. Quando eu digo grave, refiro-me a uma escala que utilizamos para avaliar a depressão, em que pode ser tão simplesmente o doente que não consegue trabalhar, o doente que não consegue produzir, o doente que não consegue pensar noutra coisa que não seja no seu desalento, que está diferente, não é? E portanto, temos que ver, escalonar o doente e tratar com os fármacos adequados e ir até onde for necessário. Eu costumo dizer aos meus doentes que isto é uma escadaria. Vamos subindo queda de grau consoante as necessidades. Claro. Vamos começar no primeiro degrau, se calhar 30% a 40% fica bem logo no primeiro degrau. Vamos subindo mais um degrau caso não tenhamos os resultados esperados e há sempre alternativa. E vamos até onde for necessário para pôr a pessoa bem. Agora, é preciso também a família estar envolvida e estarmos todos envolvidos no tratamento para que, fazendo as coisas direitinhas, consigamos ter o maior de sucesso. Sendo que 30% dos casos, infelizmente, não vamos ter o resultado esperado. Só com os fármacos. Daí é que depois entram as estratégias de potenciação terapêutica que são essenciais. Muito bem. Doutor, todas as pessoas estão sujeitas a ter uma depressão? Há uma predisposição para esta doença? Todas as pessoas podem ter depressão. Ricas, pobres, magras, gordas, velhos, novos. Toda a gente pode ter depressão, não é? Sabemos que existe um risco genético. Provavelmente as pessoas que já têm historial depressivo na família têm uma tendência a ter mais depressão. Sabemos que a crise, as dificuldades económicas aumenta drasticamente a depressão. E há uma faixa etária mais vulnerável ou não? Ora bem, talvez a mais perigosa nos idosos, nos adolescentes. Agora, em termos médios, talvez entre os 30 e os 50 anos seja onde haja a quantidade maior de doentes com depressão, sendo que, portanto, os que estão mais nos extremos talvez tenham um risco acrescido de suicídio, por exemplo, nomeadamente nos idosos, não é? E, por exemplo, um idoso, uma coisa que eu vejo, o idoso que tem pela primeira vez uma depressão aos 70 anos e que responde muito bem ao antidepressivo, percebe? O que eu tenho notado é que se deve ser muito cuidadoso ao retirar aquele antidepressivo, ou deve ser retirado muito lentamente, e porque tem uma tendência, se calhar, a repetir-se muito brevemente. E, portanto, o antidepressivo num idoso que tem uma depressão grave pela primeira vez, se calhar considerar tomar durante bastante tempo. Na sua experiência, quais são as principais causas? Há pouco falou das causas orgânicas, não são só orgânicas, obviamente. Quais são as principais causas da depressão? Ora bem, sabemos que a patologia cardíaca, de uma forma geral, está associada a maior risco de depressão. Sabemos que a patologia tiroideia
está associada a aumento da depressão. Lembro-me de vários casos de doentes que já tinham feito vários tratamentos para a depressão, que já tinham feito vários tipos de terapias e que continuavam deprimidos. E, portanto, quando isto acontece, das duas uma, estamos perante um caso de resistência, ou então o diagnóstico está mal feito, ou então o tratamento não foi o mais correto. E, logo à partida, devemos excluir as patologias mais frequentes que dão depressão. Portanto, e a patologia tiroideia é frequente. E, nesses casos, por exemplo, detectou-se que tinha um hipotiroidismo, medicou-se com a hormona tiroideia e a depressão lá foi. Deixou de ser preciso antidepressivos, percebe? Patologias, se virmos uma pessoa com depressão grave, que nunca teve, não tem tendência genética, tem comportamentos alterados, cá temos que fazer um taque cerebral para excluir algum tumor. Sabemos que qualquer doença crónica limitativa no dia-a-dia está associada ao aumento da depressão. Bom, depois de excluir a organicidade, temos que depois ver que tipo de depressão é que temos. Portanto, existem vários tipos de depressão, não é? Vários tipos de depressão, desde a depressão num contexto de bipolaridade, temos que excluir se o doente tem antecedentes de alterações do humor, em que teve algum período na sua vida em que andou demasiado eufórico, demasiado falador, demasiado extrovertido, demasiado alegre, que não é normal nele, que gastou muito dinheiro sem ser necessário, que teve relações amorosas sem grande lógica, que anda a conduzir a 200 a hora na autoestrada. Portanto, comportamentos de risco que temos que excluir e, portanto, é diferente tratar uma depressão, digamos, normal, de uma depressão no contexto de uma bipolaridade, certo, caso se venha a confirmar, não é? Pronto, existe todo esse algoritmo que temos que ter sempre presentes para diminuirmos o insucesso terapêutico. Doutor, falando agora de um estudo feito por si, levado a cabo por si, que associa a rede social Facebook a parte, digamos assim, de tratamento para a depressão. É verdade. Não existia nenhum estudo que relacionasse o Facebook como tratamento da depressão. Aliás, o que existia era coisas menos boas sobre o Facebook ou redes sociais. E então, o que é que nós pensamos? Pensamos que 30% dos casos realmente não temos o sucesso que queríamos. E estamos a falar, isso corresponde talvez a 300 mil portugueses, é muito português, não é? Portanto, temos que lhes oferecer algo. Já tínhamos feito estratégias de potenciação com o exercício físico, com resultados muito interessantes. E pensamos, agora que se fala muito no Facebook, potenciar os antidepressivos com o Facebook. Como é que isso foi feito? Foi feito da seguinte forma. Portanto, doentes com idades entre os 18 e 60 anos, que já tinham feito pelo menos 2 antidepressivos diferentes nos últimos 9 meses, em que não tinham atingido a remissão clínica, que tinham habitualmente internet, mas não usavam Facebook, foi-lhes proposto aderirem à rede social Facebook. E então foram divididos aleatoriamente em 3 grupos. O grupo normal, só com fármacos, o grupo só com fármacos mais a utilização do Facebook e o grupo só com fármacos mais Facebook, mas em que o psiquiatra era amigo. Os resultados foram muito curiosos. Os melhores resultados... Por que acha que isso acontece? Que vantagens é que o doutor encontrou no Facebook? Ora bem, o que nós notamos é que o grupo de doentes que começou a usar o Facebook e que tinha o psiquiatra como amigo, sim, teve uma taxa de remissão de 25%, uma taxa de resposta de mais 25%, que não tinha atingido com os fármacos. O grupo que só tinha utilizado o Facebook teve resultados bastante positivos, mas inferiores àqueles atingidos pelo psiquiatra como amigo, e o grupo que não teve o Facebook manteve ganhos residuais a nível do tratamento. Nós achamos que isto tem a ver com o facto de a pessoa normalmente auto-excluir-se, tendencialmente isolar-se, sentar-se no sofá, estar na cama, e portanto era-lhes dito para irem ao Facebook, tentarem encontrar amigos antigos, tentarem estabelecer laços com pessoas que já não viam há imenso tempo, conhecer novas pessoas. No grupo em que o psiquiatra era amigo, era-lhes dito que sempre que fosse necessário poderiam contactar. O psiquiatra fazia postar online na maior parte sempre que possível. Curioso foi... E eles procuravam do doutor? Foi muito raro. Houve 3 ou 4 contactos residuais sobre dúvidas pontuais, que foi uma novidade. Normalmente pode haver este receio de misturar as coisas, não é?
mas penso que os doentes cumprem e não entram não exageram nos contactos com o psiquiatra. E, portanto, isto pode ser uma ferramenta a utilizar pelos colegas, por exemplo, psiquiatras, sabendo que a depressão está a aumentar, sabendo que os recursos clínicos são escassos e sabemos que, pelo que eu tenho visto, não são necessárias tantas consultas. O doente tem resultados eficazes, portanto, provou-se que é eficaz e conseguimos chegar a muita gente ao mesmo tempo. E, portanto, poderá ser mais uma arma terapêutica para diminuir o insucesso que tem havido, em alguns casos, de tratamento da depressão. Muito inovador, Sr. Muito obrigada pela sua presença aqui no consultório. Gostamos muito de o receber. Vamos então fechar para intervalo na segunda parte, quando consigo desse lado. Até já.